Mas o morcego também é símbolo do Halloween. E ele está associado à escuridão e às trevas. Mas a palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há escuridão, não há treva nenhuma. Provavelmente você já viu esse símbolo aqui, não é? Uma abóbora iluminada e com uma aparência horrível. Mas você sabe de onde surgiu a ideia da lanterna dentro da abóbora? Essa ideia surgiu de uma lenda, de uma história inventada, que Jack, um homem muito mau, morreu e ele ficou andando pela escuridão. Então o diabo lhe deu uma vela para iluminar o seu caminho. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas. A Bíblia também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é quem nos guia e nos orienta. Se nós já confiamos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Muitas pessoas também acreditam que no dia das bruxas, os fantasmas, que são espíritos daqueles que já morreram, ficam andando pelas ruas. Mas o morcego também é símbolo do Halloween. 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 E ele está associado à escuridão e às trevas. E ele está associado à escuridão e às trevas. E ele está associado à escuridão e às trevas. E ele está associado à escuridão e às trevas. Mas a palavra de Deus diz que Deus é luz. Mas a palavra de Deus diz que Deus é luz. Mas a palavra de Deus diz que Deus é luz. Mas a palavra de Deus diz que Deus é luz. E nele não há escuridão, não há treva nenhuma. E nele não há escuridão, não há treva nenhuma. E nele não há escuridão, não há treva nenhuma. E nele não há escuridão, não há treva nenhuma. Provavelmente você já viu esse símbolo aqui, não é? Provavelmente você já viu esse símbolo aqui, não é? Provavelmente você já viu esse símbolo aqui, não é? Provavelmente você já viu esse símbolo aqui, não é? Uma abóbora iluminada e com uma aparência horrível. 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 Mas você sabe de onde surgiu a ideia da lanterna dentro da abóbora? Mas você sabe de onde surgiu a ideia da lanterna dentro da abóbora? Mas você sabe de onde surgiu a ideia da lanterna dentro da abóbora? Mas você sabe de onde surgiu a ideia da lanterna dentro da abóbora? Essa ideia surgiu de uma lenda, de uma história inventada. Essa ideia surgiu de uma lenda, de uma história inventada. Essa ideia surgiu de uma lenda, de uma história inventada. Essa ideia surgiu de uma lenda, de uma história inventada. Que Jack, um homem muito mau, morreu. Que Jack, um homem muito mau, morreu.
que Jack, um homem muito mau, morreu. Que Jack, um homem muito mau, morreu. E ele ficou andando pela escuridão. 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 Então o diabo lhe deu uma vela para iluminar o seu caminho. Então o diabo lhe deu uma vela para iluminar o seu caminho. Então o diabo lhe deu uma vela para iluminar o seu caminho. Então o diabo lhe deu uma vela para iluminar o seu caminho. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a luz do mundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a luz do mundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a luz do mundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas. 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 A Bíblia também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 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 A palavra de Deus é lâmpada. 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 A palavra de Deus é quem nos guia e nos orienta. A palavra de Deus é quem nos guia e nos orienta. A palavra de Deus é quem nos guia e nos orienta. A palavra de Deus é quem nos guia e nos orienta. Se nós já confiamos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Se nós já confiamos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Se nós já confiamos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Se nós já confiamos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Muitas pessoas também acreditam que no dia das bruxas, muitas pessoas também acreditam que no dia das bruxas, muitas pessoas também acreditam que no dia das bruxas, muitas pessoas também acreditam que no dia das bruxas, os fantasmas, que são espíritos daqueles que já morreram, os fantasmas, que são espíritos daqueles que já morreram, os fantasmas, que são espíritos daqueles que já morreram, os fantasmas, que são espíritos daqueles que já morreram, ficam andando pelas ruas. Ficam andando pelas ruas. Ficam andando pelas ruas. Ficam andando pelas ruas. Mas o morcego também é símbolo do Halloween. E ele está associado à escuridão e às trevas. Mas a palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há escuridão, não há treva nenhuma. Provavelmente você já viu esse símbolo aqui, não é? Uma abóbora iluminada e com uma aparência horrível. Mas você sabe de onde surgiu a ideia da lanterna dentro da abóbora? Essa ideia surgiu de uma lenda, de uma história inventada, que Jack, um homem muito mau, morreu.
e ele ficou andando pela escuridão. Então o diabo lhe deu uma vela para iluminar o seu caminho. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas. A Bíblia também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é quem nos guia e nos orienta. Se nós já confiamos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Muitas pessoas também acreditam que no dia das bruxas, os fantasmas, que são espíritos daqueles que já morreram, ficam andando pelas ruas.